de identificação criminal. Nessa interpretação cairia a antiga identificação criminal prevista na lei do crime organizado. Notem a estratagema de interpretação que foi utilizado. Esse não foi, por enquanto, até agora, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez por uma razão de política, não se sabe. Mas a celeuma ainda é grande, a discussão ainda é grande e, pelo visto, vai longe. Mas até agora subsiste as hipóteses da Lei 10.054, mais a hipótese especial prevista na Lei do Crime Organizado. No artigo 7º fala da reprodução simulada dos fatos, que a autoridade policial poderá fazer se assim quiser. No caso de violência contra a mulher, o inquérito policial é feito de maneira bem distinta do que aqui previsto no artigo 6º. E os senhores devem dar uma olhada nessa lei, que é bem interessante. Lá, por exemplo, traz os casos de medida protetiva, enfim. É bem diferente do Código de Processo Penal normal que nós vemos aqui. Inclusive também foi muitas vezes objeto de prova da OAB, por causa daquela audiência especial quanto à renúncia do direito de representação previsto no artigo 16, aquela parte que confunde quando diz que os institutos da Lei 9.099 não se aplicam no caso da Lei Maria da Penha, no caso dessa lei, e confunde em razão da pena. Enfim, os senhores deem uma olhada a respeito nos crimes de violência contra a mulher. Vamos falar agora sobre indiciamento. Indiciamento é quando a autoridade policial aponta quem é o provável, quem são os prováveis autores da infração. Há quem diga que o indiciamento não serve para nada, é um nada jurídico, haja vista que o Ministério Público é o titular da ação penal. A autoridade policial pode sugerir o arquivamento, o Ministério Público denunciar, pode sugerir a denúncia, o Ministério Público arquivar, o Ministério Público pode requerer diligências, pode ignorar o indiciado, mas não é bem assim. Quando se olha a respeito apenas por esse foco, pode-se dizer que o indiciamento talvez não tenha grande importância, mas ele traça a linha investigativa e determina que o foco da investigação vai cair sobre determinada pessoa ou sobre determinadas pessoas. E o ato de indiciamento é muito importante para o advogado que atua na fase do inquérito policial. Porque o bom advogado criminalista ele não atua apenas na fase judicial, mas desde a fase do inquérito policial. E quando não há o indiciamento, é muito comum a gente ficar perdido, não saber qual é realmente a linha de investigação. Mas quando há o indiciamento, a linha de investigação ela fica clara. E isso facilita muito o direito de defesa. O inquérito policial se inicia com um relatório. O relatório está previsto no artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, segundo o qual a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Esse relatório não consta qualquer juízo de valor a respeito por parte do delegado de polícia. Não tem nenhum juízo de valor. É apenas uma costura que o delegado de polícia faz quanto tudo que foi apurado. Ele relata tudo. É realmente um relatório. Falaremos agora sobre os prazos do inquérito policial. Rapidamente. Se for qualquer tipo de infração dessas comuns, 10 dias o indiciado preso, 30 dias se o indiciado estiver solto. O prazo. Nos crimes contra a economia popular, 10 dias solto ou preso. Nos crimes federais, 15 dias preso, 30 dias solto. Nos inquéritos militares, 20 dias preso, 40 dias solto. E esses 40 dias podem ser duplicados, 20, 80. Nos crimes de droga, há também um prazo especial de 30 dias preso, 90 dias solto. Esses 30 dias pode ser duplicado para 60 e os 90 para 180. E sobre a contagem desse prazo, a doutrina majoritária afirma o seguinte, que se o indiciado estiver preso, o prazo é contado à luz do direito penal, contando-se o dia do começo, excluindo-se o de vencimento. Mas se o indiciado estiver solto, o prazo é contado à luz do direito processual penal, com as contagens respectivas.
E agora falaremos, por fim, sobre o arquivamento do inquérito policial. O inquérito policial ele pode ser arquivado. Pode ser arquivado pelo juiz ou pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. O novo Código de Processo Penal irá tirar essa figura do juiz arquivar o inquérito policial. Até porque, se o juiz não concordar com o arquivamento promovido pelo Ministério Público, ele envia justamente para um órgão do Ministério Público. Então não faz o menor sentido o juiz direito arquivar o inquérito policial. Seja como for, esse é o sistema que nós temos hoje. Promovendo o Ministério Público o arquivamento, que é o titular, o dono da opinião delicti, promovendo ele o arquivamento, o juiz pode concordar ou discordar. Discordando o magistrado, ele enviará, como diz no cotidiano forense, ele aplicará o artigo 28 do Código de Processo Penal, enviará ao procurador-geral e o próprio procurador ou ele denuncia ou ele arquiva. Se ele arquivar, não há mais qualquer recurso. Se ele denunciar, ele denunciou, mas ele pode também designar um outro para denunciar, um outro promotor de justiça, um outro procurador da República, e aí fica a questão. Se ele designar um promotor de justiça, esse promotor pode se recusar a promover, a deflagrar a ação penal? Pode se recusar? A resposta é não. Não pode ser recusado. E por que não pode se recusar? Porque neste caso a doutrina majoritária afirma que o promotor de justiça ou o procurador da República atuaria como um longa-manos do próprio procurador-geral. Então não poderia se recusar. Senhores, a aula de hoje sobre inquérito policial foi essa. Nós passamos por vários artigos do Código de Processo Penal. Eu sugiro aos senhores que leiam toda essa parte de inquérito policial no aconchego dos lares dos senhores, para que possam fazer as provas com tranquilidade. Seja como for, eu lhes forneci uma ampla bagagem a respeito do inquérito policial. Eu acredito que essa aula tenha sido de grande proveito para os senhores e agradeço também pelo tempo dispensado. Muito obrigado.